Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um passo a passo de como você monta do absoluto zero uma carteira de fundos imobiliários, você que gosta desse ativo, principalmente para o pequeno investidor. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E a essa altura do campeonato você já deve saber que a montagem de uma carteira previdenciária a partir de fundos imobiliários não pode partir do seguinte critério, que é o mais básico de todos, olhar apenas para o dividend yield. Então você não pode ir em um site que consolida informações de investimento, como por exemplo o Investidor 10, vir aqui em rankings e selecionar pelos maiores dividend yields. Você vai cair em diversas armadilhas. Por exemplo, HCTR11 aqui é o que tem maior dividend yield, por quê? Porque teve uma queda de 55%, você precisa entender a razão de toda essa queda. Bom, e o passo a passo leva em conta vários critérios para que você escolha bem os fundos imobiliários. O primeiro passo é obviamente não escolher a partir apenas do dividend yield, que é um indicador que tem a sua relevância, já vou mostrar para vocês mais adiante, mas não deve ser aquele que vai nortear a sua decisão de investimento. Primeiro ponto, você precisa dar ênfase à qualidade do fundo. E como você faz isso? Usando dois critérios: localização do imóvel e vacância do imóvel. Localização e vacância são os dois principais indicadores de qualidade para fundos de tijolos. Já para fundos de CRI, fundos de papel, esses critérios não são tão válidos. Falarei um pouco a respeito de fundos de papel, mas você deveria dar prioridade para fundos de tijolos. Primeiro ponto, localização do imóvel. A localização é o que dá valor a um imóvel. É a localização que vai determinar a demanda por aquele imóvel, tanto na compra quanto nos aluguéis. Então, o imóvel na Faria Lima tem uma demanda muito elevada e os aluguéis lá são altos, por isso um fundo imobiliário que tem um imóvel na Faria Lima tende a conseguir uma receita maior. Então, se você quer um exemplo de imóvel bem localizado, nós temos aqui o edifício Atenas, que está na região da Faria Lima, que é justamente um imóvel pertencente ao KNRI. Então, você tem aqui um imóvel com excelente localização. Daí a razão pela qual você vai evitar localizações mais remotas e até em estados longínquos do estado de São Paulo. Então eu diria que a melhor localização possível para você obter ali um bom preço de aluguel, porque de nada adianta um aluguel muito baixo, você vai ter rendimentos muito baixos nos seus fundos imobiliários, e também uma baixa taxa de vacância, será justamente ali imóveis localizados em São Paulo, bem localizados, Minas Gerais, Rio de Janeiro também, mas com muita cautela, e até eventualmente no Paraná, mas eu daria preferência a São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Infelizmente, localidades mais ao norte você tem aluguéis muito mais baixos, razão pela qual você vai ter uma receita menor com aluguéis dos seus fundos imobiliários. E linkado a isso, você tem a vacância, a taxa de vacância, principalmente a taxa de vacância física do seu imóvel. O que é isso, Luan? É uma relação, é um índice, especialmente vacância física, isso serve mais para o pequeno investidor, é a área vaga, então você pega o pedaço da área total, aí você pega aquele pedaço que está vago, dividido pela área bruta locável, a área total, e aí você chega na taxa de vacância. Como assim? Muito simples. Se eu tenho um imóvel de 10 mil metros quadrados e eu tenho uma área vaga de 1.000 metros quadrados, então o que eu faço? Eu pego 1.000, divido por 10 mil, ou seja, eu chego a 0,10, multiplico por 100, então eu chego a 10%. Então a minha taxa de vacância física nesse imóvel hipotético seria de 10%. Ah, Luan, e onde eu poderia encontrar essa informação a respeito da vacância física, por exemplo? No relatório gerencial, que é o principal documento que é publicado mensalmente pelo fundo imobiliário, que vai te trazer diversos detalhes do fundo, da performance do fundo e esses indicadores. Então, por exemplo, o HGLG acabou disparando na vacância física, saindo de 12% para 20% por conta de uma devolução antecipada de um imóvel. Então você tem esse ponto, mas no geral você tem uma vacância próxima de 12% no HGLG. Vamos pegar aqui de novo o exemplo do KNRI. No caso do KNRI, você tem uma vacância muito baixa, por isso que o pessoal gosta muito desse fundo. Inclusive no ano de 2022 essa vacância foi de 2,43%. Ah, Luan, entendi. Então significa que o HGLG é ruim porque tem uma vacância bem maior que o KNRI? É diferente. O KNRI é mais focado em imóveis de lajes corporativas. No HGLG você tem galpões logísticos, você tem uma vacância diferenciada. Mas eu procuro buscar uma vacância para lajes corporativas abaixo de 10% e no caso de galpões logísticos abaixo de 20%. Estaria dentro do meu critério. Mas o ponto principal é, quanto menor a vacância,
que não deve ultrapassar 20%, senão um sinal de alerta. Melhor para você porque você vai ter mais previsibilidade de recebimento de aluguéis. Afinal de contas, a maioria do espaço daquele imóvel está sendo aproveitado com locações. Após essa etapa, o segundo passo é olhar para as taxas daquele fundo. No livro O Investidor de Bom Senso, John Bolly, eu deixo o link aqui na descrição, ele mostra como historicamente as taxas destroem a rentabilidade de um fundo, porque a taxa incide sobre o patrimônio daquele fundo, então o fundo precisa performar muito bem para conseguir compensar essa taxa, ou então você ainda pode ter uma taxa adicional que é a taxa de performance, que incide sobre a rentabilidade além da taxa de administração. Então essas taxas precisam ser muito baixas para que o investidor não saia no prejuízo no longo prazo ou perca por algum índice de referência. Nós temos aí o IFIX para os fundos imobiliários. Então, em relação a taxas, eu tenho o seguinte critério quase que fixo: eu não pago mais de 1% de taxa de administração. Esse é um primeiro ponto. Então, no caso do KNRI, eu não compro esse fundo porque ele tem ali uma taxa de administração de 1,25%, muito elevada, apesar da taxa de vacância ser muito baixa. No caso do HGLG, ele tem uma taxa de administração bem mais atrativa, 0,6%. Vamos pegar outro fundo aqui, esse aqui é fundo de papel, MXRF11, taxa de administração de 0,9%, quase no meu limite. XPML11, 0,55%. Iridium, outro fundo de papel, 0,17%, muito baixa. MAL11, uma taxinha de 0,5%. Muito boa essa taxa. E aí mais um detalhe. E aí você pega essa informação de novo no relatório gerencial. Muitas vezes você vai olhar aqui para uma taxa de administração que no site não vai estar completa. Por quê? Porque tem uma pegadinha num fundo de papel, por exemplo, em que o DEVA 11 coloca 0,2% ao ano e coloca aqui 1% de taxa de gestão. No final você tem 1,2% ao ano. Também ficaria de fora. Então passou de 1% no seu custo total, a gestão tem que ser muito excepcional para poder te justificar esse pagamento de taxas. E ainda você tem a taxa de performance. Eu não gosto de pagar nada de taxa de performance, mas nos fundos de papel é muito comum isso acontecer e a taxa costuma ser de 10%. Esse é o máximo também que eu posso pagar de taxa de performance. Prefiro não, mas caso você queira se posicionar num fundo que promete uma rentabilidade mais alta por ter uma gestão mais ativa, 10% é o limite do limite. Então, 1% de administração e 10% máximo do máximo de performance. Um terceiro passo é olhar para a qualidade da gestão. E como você avalia a gestão? A gestão eu avalio da seguinte forma: ela é transparente, ela valoriza o cotista, ela toma decisões a favor do cotista. Isso é muito importante. Então, um exemplo de falta de transparência é você vir aqui em um relatório gerencial e o fundo acabar omitindo uma informação que é extremamente importante para você tomar sua decisão de investimento. Então, essa omissão deliberada de informações para que induza o investidor em erro, isso aqui denota uma falta de transparência. Ou quando o fundo realiza diversas captações quando não deveria, a fim de apenas engordar o patrimônio do fundo e aumentar a taxa de administração. Você está vendo aí uma gestão que talvez não seja tão comprometida. A gestão precisa ter um papo muito claro com o investidor. Então eu já trouxe para vocês, por exemplo, que o HCTR11 você tem até dificuldade de encontrar o seu site de relações com investidores. Então isso já coloca um ponto negativo em relação à transparência, nesse sentido. Um quarto passo é olhar para o retorno histórico de dividendos desse fundo, se esse histórico foi de dividendos crescentes. Afinal de contas, quem investe em um fundo imobiliário está pensando em dividendos. Se esses dividendos não crescem ao longo do tempo, não faz o menor sentido. A inflação vai destruir o poder de compra desses dividendos. Ah, mas pode haver a valorização da cota. Pode haver, meu amigo. Não fique no cunho especulativo. Foco nos dividendos porque é isso que justifica investir em fundos imobiliários, renda mensal. Então vamos avaliar aqui a evolução dos dividendos desses fundos aqui que eu já trouxe para vocês. KNRI. A gente pega aqui e coloca na versão anual, pega aqui 5 anos. Veja só, 2018, 11,22, 8,88, 7,98, 8,75, 10,50. Ou seja, KNRI não conseguiu entregar aqui um bom retorno em dividendos, dividendos decrescentes, ponto negativo. Eu já ficaria um pouco mais reticente com o KNRI por conta disso. Então você tem uma alta taxa de administração na KNRI, apesar da baixa taxa de vacância, e os dividendos não estão crescendo. Então é para você ficar mais alerta com esse tipo de fundo. HGLG, vamos olhar para o retorno de dividendos. Se foi crescente, 5 anos, olha essa linha ascendente. Então fez essa linha ascendente aqui, positivo, está entregando valor ao cotista. Dividendo saiu de 9,60 em 2018 por cota para 16,50 por cota.
alta. Então, excelente. É esse tipo de coisa que nós queremos ver com fundos imobiliários. Fundo de papel MXRF11. MXRF11 teve uma volatilidade aqui nos seus proventos, mas no geral teve um pequeno crescimento. Ok, não foi um crescimento tão grande, mas já foi melhor ali, por exemplo, que o KNRI. Você tem o XPML11, fundo de shopping. Lembrando que eu tratei especificadamente dos fundos de shopping num vídeo da área de membros que eu vou estar deixando aqui no card. E aí você teve aqui com o XPML muita volatilidade nos proventos. Tudo bem que aqui teve pandemia que prejudicou, aí teve uma recuperação. Aqui já pagou um valor interessante em 2023. Ainda não conseguiu se provar na minha visão. Ficaria também um pouco afastado desse fundo. Lembrando que esse vídeo não é recomendação, é o que eu faria. Outro fundo de papel, o Iridium. Já o Iridium você vê aqui uma linha ascendente. Então, positivo, até porque a taxa é baixa no Iridium. Você tem o MAL11, outro fundo de shoppings com uma taxa baixa, o que é positivo. Também você teve volatilidade aqui. Ainda assim, aparentemente entregou dividendos um pouco mais consistentes que o XPML. E por fim aqui o DEVA11. Você tem aqui um histórico muito pequeno. Não dá nem para avaliar o crescimento dos dividendos. E você tem muita volatilidade. Prefiro ficar longe. Um quinto passo que eu olho para os fundos imobiliários é a diversificação do seu portfólio. Esse fundo não pode ser monoativo. Então o que seria um fundo monoativo? Que tem apenas um imóvel no seu portfólio. Ou que teoricamente num fundo de CRI teria apenas um CRI ou apenas um emissor de dívida, o que também é bastante perigoso. Então existe essa lista aqui, por exemplo, de 2022, com vários fundos monoativos que nós temos aí no mercado. Vou te dar aqui um exemplo, que é o CBOP11, que é o Castelo Branco. E você tem aqui, de plano, uma liquidez ridícula, de R$19 mil, porque ninguém quer isso aqui. E veja só aqui embaixo, você tem o quê? Apenas um imóvel, que é a Torre Jatobá, em São Paulo. Um ativo, você passa longe. Um sexto passo que eu olho é a liquidez do fundo imobiliário. Claro que a liquidez do fundo imobiliário pode acabar crescendo ao longo do tempo, mas é importante ter uma liquidez mínima de R$500 mil com o fundo imobiliário. Então esse fundo imobiliário precisa ter um volume de negociações mínimo diário na média de R$500 mil, senão seu risco de liquidez fica muito alto nesse fundo imobiliário. Então nesses principais fundos que eu trouxe aqui para vocês, você tem essa liquidez mínima. KNRI, R$3 milhões. O Iridium, R$5 milhões. HGLG, quase 5 milhões. MAL11, 1,4. Já reduzi um pouquinho aqui. DEVA11, 4 milhões. Então, 500 mil, você encontra aí uma série de bons fundos imobiliários dentro desses critérios e você não fica exposto a um excessivo risco de liquidez. Porque, por mais que você diga para si mesmo que nunca vai vender um fundo imobiliário porque você quer se aposentar com ele, pode acontecer de você precisar fazer essa venda. E aí, para que você não perca muito dinheiro, é preciso de um volume de liquidez mínimo para o pequeno investidor. Grande investidor precisaria de uma liquidez muito maior, por isso que o Barça não consegue comprar fundos imobiliários, para não perder dinheiro ali no spread da cota entre o melhor preço de venda e o melhor preço de compra. Então é importante a liquidez, não a despreze. O sétimo passo, que diz respeito mais a fundos de tijolos, diz respeito justamente ao vencimento, ao calendário de vencimento dos contratos de locação. Então, indo aqui para o relatório gerencial, por exemplo, do HGLG, você pode simplesmente vir aqui em vencimento, ele vai diretamente para a informação que você precisa. Vencimentos dos contratos. Você tem aqui a maior parte dos contratos vencendo acima de 2026, 73%. Você tem 12% vencendo até 2025, 12% até 2024, 3% em 2023. O que você precisa olhar? Justamente para isso. A maior parte dos contratos precisa ter um vencimento mais longo. Por quê? Porque esse contrato que está aqui e esse que está aqui, que possuem já prazos vencendo, você não sabe se eles irão ser renovados. Você também não sabe se a renovação será vantajosa a depender do preço de aluguel. Então, o importante é ter contrato aqui de longo prazo para dar previsibilidade de renda, para que você não fique ali com sua renda oscilando muito mensalmente ou até anualmente nesse fundo imobiliário. Então, é isso que você deve dar ênfase. A maioria da receita de um fundo de tijolo precisa estar aqui em contratos que irão vencer mais para médio e longo prazo. Um outro ponto importante que eu também olho, seria o nosso oitavo passo, é olhar os não recorrentes, resultados não recorrentes. E aqui eu já começo a entrar numa seara do preço do fundo imobiliário. Por quê? Não raro, e isso aqui acabou acontecendo até mesmo com o Iridium, que chegou a pagar esse topo aqui de 1,59 em janeiro de 2021, você verifica as pessoas comprando fundos imobiliários no topo e acabam sofrendo com desvalorização porque elas não olharam resultados não recorrentes.
Então você tem aqui, por exemplo, até no caso do HGLG, de novo um relatório gerencial do HGLG. Veja o que diz aqui o gestor. No mês de março de 2023, o fundo apurou uma receita total de R$30 milhões, 1,29 por cota, levando a um resultado de R$26 milhões, 1,11 por cota. E aí ele destaca, o resultado foi impactado extraordinariamente, ou seja, um não recorrente, pelo lucro da parcela da venda de imóvel. Venda de imóvel é não recorrente. Por quê? Porque quando o gestor vende um imóvel, ele obtém um lucro, um ganho de capital, e ele distribui isso aos seus cotistas. E isso é um não recorrente, não é uma receita oriunda de aluguel. Então toma cuidado com isso, porque isso pode fazer a cota disparar por conta disso, e você ter a má impressão de que o dividendo subiu fortemente. Subiu, mas foi naquele momento, e quando acabar esse lucro, você vai ter o dividendo se normalizando. Então, qual foi a parcela de lucro dessa venda? 37 centavos por cota. Então vamos olhar aqui para o rendimento mensal do HGLG. No período de um ano, o que você teve? Olha aqui, 3,30 por cota. Isso aqui não faz sentido, não espere isso aqui. Provavelmente o fundo disparou justamente em junho. Então você deve esperar 1,10 por cota. É isso aqui que é o resultado normal do fundo. 2,20 é excepcional, 1,10, 1,10, 1,10. Então esses momentos de altos resultados você precisa antes entender o que está acontecendo com o fundo, que provavelmente é um não recorrente. Um nono passo, antes ainda de adentrar ao preço do fundo imobiliário, vamos tratar aqui dos fundos de papel. Então, nono passo para fundos de papel. O que você precisa olhar? Se a carteira daquele fundo, além de estar bem diversificada em CRIs, está mais vinculada ao IPCA ou a índices de inflação, ou então ao CDI. Porque se estiver vinculada ao CDI, isso significa que é um fundo com uma rentabilidade mais baixa. Isso historicamente é assim que ocorre, como por exemplo acontece com o MXRF11. Já se for um fundo com uma carteira mais vinculada a índices de inflação, significa que é um fundo ali que é mais arriscado, mas que promete um retorno maior. Vou te dar um exemplo na prática envolvendo justamente DEVA11 e MXRF11. Então temos o DEVA11 e o MXRF11. Só olhando para o dividend yield você já sabe aqui que existe uma diferença grande entre eles. Mas cuidado, que houve uma grande valorização aqui no MXRF11, ao passo que houve uma grande desvalorização no DEVA11. Vamos olhar para os relatórios gerenciais. E aqui está o portfólio do DEVA11. Perceba o seguinte, o seu indexador principal é IPCA, índice de inflação e alguns contratos aqui, alguns CRIs de IGPM. Então olha aqui o caso do MXRF11. Você tem uma grande parcela aqui, CDI, e dentro do seu portfólio você tem vários títulos aqui, CDI+, CDI+, CDI+. Geralmente esses títulos proporcionam uma rentabilidade menor. Então é aí que você percebe se você quer um fundo imobiliário de papel que tem um high yield, mas também um risco maior, ou um fundo imobiliário de papel que tenha um risco menor, mas que tenha uma rentabilidade mais segura, digamos assim. Então seria o nosso nono passo escolher entre high yield e high grade. E um décimo e último passo diz respeito ao preço do fundo imobiliário. Então veja que o preço é a última coisa que você olha. E preço eu estou me relacionando até mesmo com o dividend yield. Ah, Luan, preço eu sei. Eu só venho aqui no site do Investidor 10 e olho para o PVP e compro todos aqueles que estão abaixo de 1. Que seria a relação preço, que é a cota, dividido pelo valor patrimonial da cota. Abaixo de 1 está barato, certo? Não necessariamente. Cuidado na utilização desse indicador PVP. Ele é muito simplista e possui alguns erros justamente de cuidados na hora de você tomar sua decisão. Então, por exemplo, por que você verifica um PVP no KNRI de 0,9 e um PVP de 1,05 no HGLG? Só porque o HGLG está caro e o KNRI supostamente estaria barato? Não é assim que você faz a avaliação. Então, por exemplo, fundos de tijolos, você tem uma peculiaridade que é o seguinte: os laudos de avaliação, que são anuais, eles são apresentados no fim de ano. Dessa forma, durante o ano, você pode ter ali uma desatualização muito grande no valor patrimonial da cota, porque a avaliação se refere ao ano anterior, final de ano. Então, quando você tem aqui um PVP de 1,05, caso eventualmente alguns imóveis do HGLG tenham se valorizado, quando você verificar a virada do ano e a cotação ainda não disparou, você pode ver esse PVP caindo, porque o valor patrimonial da cota sobe, porque você reavaliou e aumentou o valor patrimonial da cota, o preço se manteve, logo você puxa esse indicador para baixo. É claro, eu nunca vou comprar um fundo imobiliário com PVP superior a 1,2. Isso seria muito arriscado. Porque acima de 1,2 você está pagando um ágio de 0,2, que é um ágio de 20% em relação ao valor patrimonial da cota, e dificilmente você tem uma desatualização na avaliação desse tamanho. Para os fundos de papel, o PVP é muito mais seguro nesse sentido, porque você tem ali uma atualização próxima de 3 meses no valor patrimonial da cota, já que o valor patrimonial da cota reflete ali os CRIs que compõem o portfólio daquele fundo. Então você tem aqui o PVP do DEVA11 em 0,44, você tem aqui do MXRF11 1,05.
0,03. Por que o PVP do DEVA 11 está tão baixo? Ele está tendo muita inadimplência e isso dificulta a avaliação dos CRIs. Então o mercado bateu muito no portfólio do DEVA 11. Mas olha só o MXRF11, ele está negociando com ágio. Justifica-se esse ágio num fundo de CRI, fundo de papel? Na minha visão, não. Então, no fundo de papel, o ágio pouco se justifica. Então, nesse aqui, o PVP seria mais importante. Mas o melhor método, que inclusive é utilizado pelos grandes investidores para avaliação do preço de um fundo imobiliário, diz respeito justamente à diferença entre a taxa de uma NTNB de 12 anos para frente. Então, eu estou em 2023, a minha NTNB seria de 2035. Luan, o que é NTNB? É o Tesouro IPCA+. Esse é o nome antigo do Tesouro IPCA+, que é um título público federal. Então, a diferença entre a taxa desse título e o dividend yield, e aqui entra o dividend yield trazido ou projetado pelo fundo imobiliário sob análise. E isso vai depender muito do segmento. Vou explicar para vocês. Então veja só esse gráfico. Ele traz aqui a diferença entre o dividend yield do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários no país, e o retorno da NTNB 2024, por exemplo. E ele chegou a um spread médio entre 2011 e 2017 de 3,2%. Ou seja, o que é esse spread? É o prêmio de risco. Ou seja, eu, investidor, que troco um título público federal, um ativo livre de risco, entre aspas, por um ativo que tem risco de oscilação de mercado, por ser renda variável, fundo imobiliário é renda variável, eu preciso ser recompensado por correr esse risco. É o prêmio, é a recompensa do risco, que é justamente uma taxa maior. Dessa forma, você tem um spread médio aí entre 3,2 a 3,5 no IFIX, mas o IFIX não interessa porque é um índice, é só para você entender aqui. Você tem que comparar segmentos de fundos imobiliários por segmentos. Então veja só, hoje, o que nós temos aqui de Tesouro IPCA 2035? Ele tem uma taxa de 5,94%. Vamos arredondar para 6% que fica muito mais fácil. Os arredondamentos e generalizações, para que você não perca tempo com cálculos desnecessários, é uma lição que eu aprendi no livro Princípios do Ray Dalio. Então 6% seria mais ou menos o retorno exigido hoje numa NTNB 2035. E o IPCA, Luan? O IPCA não é colocado na conta porque basicamente nos fundos de tijolos, por exemplo, o que você tem? Você tem que os imóveis tendem a se valorizar pela inflação. Então o IPCA está fora. Você só vai pegar aqui a taxa pré-fixada deste título híbrido e comparar com o dividend yield daquele fundo imobiliário. Historicamente, o que nós tivemos? Nós tivemos um spread médio nos fundos de galpão logístico de 2,5%. Então, eu vou anotar aqui, galpões 2,5%, shopping center 1,5%, lajes corporativas 2,1%. E fundos de papel, no geral, você tem um spread muito maior, porque basicamente ele não tem valorização de cota. Ele só te dá o retorno justamente dos CRIs, da renda fixa que compõe aquele portfólio. Por isso que o spread é muito maior, é de 6% no histórico. E fundos de fundo, Luan, vale a pena? Eu nem coloco aqui nos meus critérios porque eu fico longe de fundo, porque você está pagando 2 vezes taxa de administração. Tanto a taxa das cotas que compõem aquele portfólio do fundo de fundo, que é o FOF, mais a taxa de administração do FOF. Então eu nem olho isso aqui. Então nós temos esse spread médio aqui, comparando-se com a NTNB de 12 anos para frente, que é uma convenção do mercado. Então, o que nós fazemos para avaliar se um fundo imobiliário está caro ou barato? Lembrando que eu já trouxe um vídeo detalhado de como você calcula o preço justo ou preço teto dos fundos imobiliários pelo modelo de Gordon, vou deixar aqui no card, mas esse aqui é o método mais utilizado hoje no mercado pelos grandes investidores. Vamos começar aqui então por galpão logístico. Nós temos aqui o famoso HGLG. Hoje, ele tem um dividend yield de 10,24%, mas não dá para você olhar para o dividend yield dos últimos 12 meses, porque ele reflete o passado e nós vimos que historicamente o HGLG tem crescido os seus proventos. Então o que nós vamos fazer? No ano de 2022, o HGLG pagou 16,50. No ano de 2021, 13,57. Ou seja, ele cresceu aí mais de 10%. Então é crível a gente projetar aqui um crescimento aí de pelo menos 50 centavos na cota, que não vai ser nem 5% de crescimento. Portanto, podemos projetar um yield para esse ano de R$17 por cota. Então, R$17 por cota. Agora vamos dividir pelo valor da cota, porque esse é o dividend yield. Vamos dividir por um valor de R$162 a cota aproximadamente, arredondando-se. Dividido. Ou seja, você tem aqui um yield de 10%. Esse seria o yield projetado para o HGLG em 2023. E agora, o fundo está caro ou não? Veja que a diferença de 10% até a NTNB 2035 seria 6 menos 10, ou seja, 4%. Então, esse é o spread hoje em HGLG, 4% de yield. O fundo está caro ou barato? Está barato. Por que está barato? Principalmente porque o seu PVP não superou 1,10. Está barato porque, como o spread está muito alto, existe o fenômeno estatístico
de regressão à média. Então nós temos aí que é provável que o HGLG em algum momento venha a regredir à média. E saiba que hoje os fundos imobiliários no geral, a tendência é que eles estejam baratos porque os juros estão altos. E aí você tem, se de fato o HGLG regredir à média, ele precisa subir as suas cotações. Para quê? Para fazer com que o spread fique menor. Então o spread deveria ser de 2,5%, que é o histórico, de tal modo que você teria um yield de 8,5%. Para que o yield do HGLG chegue a 8,5%, a cota precisa subir. Então como você faria essa conta? Você pegaria os mesmos R$17 por cota projetados e simularia aí com um preço de cota superior hoje ao praticado. Vamos colocar R$190 a cota. Dividido, você chega a 9%. Então a cota hoje poderia subir R$30 com tranquilidade numa projeção, o que seria uma valorização superior à cota atual de 15%. Então sim, o HGLG não está caro hoje, poderia subir mais 15% aqui com tranquilidade. Agora vamos fazer um novo exercício com fundo de shopping, mas shopping, eu tenho um alerta lá naquele vídeo que eu falei para vocês, seria de 1,5%. Com shopping é muito fácil, praticamente todos estão com spread superior a 1,5%. Então veja o mal 11, 9% contra 6%, 3%. Então precisa aí ter uma redução de 1,5% de dividend yield, ou seja, uma valorização de cotas aqui que poderia ser de mais 10, 15 reais. Com lajes corporativas, 2,1%, vamos pegar o KNRI. Veja aqui, 7,55% contra 6%, você tem aí justamente 1,5% aproximadamente de spread. Dessa forma, você vê que o KNRI não está barato. Então cuidado com o KNRI. E você tem aqui fundo de papel, 6%. Vamos pegar o MXRF11, 12,32% contra 6%, você já está no 6%. Não tem muito espaço aqui para subir. MXRF11 já está praticamente no seu preço justo, então seria algo próximo de 10,50. Você não tem margem de segurança para comprar hoje MXRF11, que inclusive está negociando acima do valor patrimonial. Agora, DEVA11. Só diante desse indicador de preço, você teria aí um spread excelente. 6 menos 28 seria 22%. O spread costuma ser de 6. Então, você tem aqui que o dividend yield deveria ser de 12, 13 ou até 15, já que é um fundo mais arriscado. Então você está aqui com uma folga de spread muito interessante que poderia fazer o fundo também subir 20 até 30%. Mas cuidado, existe um risco maior aqui e o preço é proporcional ao risco. Então sim, diante desse indicador que nós estamos avaliando, o DEVA11 estaria barato, ao contrário do MXRF11. E esses aqui então são os principais passos que você vai utilizar na escolha de uma boa carteira de fundos imobiliários, além de promover uma diversificação adequada conforme seu perfil de risco. E esse método que eu trouxe para vocês está de acordo com a sua capacidade de escolha de fundos imobiliários, principalmente você que não tem tempo de ficar acompanhando com muitos detalhes um fundo imobiliário. Trouxe então aqui um método mais de acordo com a realidade do pequeno investidor e daquele que não é investidor profissional, está ali mais preocupado com razão com o seu trabalho e com o seu aperfeiçoamento pessoal. Mas se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem diversas aulas exclusivas, até o nosso mini curso de imposto de renda para investidores, ou você pode ainda se tornar membro Consultoria Mirai, onde você vai ter consultoria comigo via Google Meet, 2 consultorias mensais, onde eu também posso te dar recomendações de investimento. Afinal de contas, agora sou analista CNPI 3707 e consultor CVM devidamente registrado. Posso, se você quiser, montar a sua própria carteira de fundos imobiliários. Ou ainda você pode ter a sua carteira de ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior completamente montada por mim, desde que você tenha um patrimônio superior a 2 milhões de reais. Ou fazer consultas individuais, cada consulta comigo seria de R$400. É só me mandar uma mensagem por DM no Instagram ou por e-mail. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você utiliza esses critérios na análise dos seus fundos imobiliários? O que você mais acrescentaria no nosso passo a passo? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui.